Quando somos jovens, não sentimos o tempo passar. E depois que passa, constatamos que tudo foi tão rápido quanto o tempo de uma dança. Tenho 4 filhas, 4 casadas, avô de 10 netos e 5 bisnetos. Eu tinha 2 filhos para criar, o que eu fui fazer? Vender limão. Eu fui boy, porteiro, tudo que você imagina eu fiz. Eu moro com meu filho, eu moro com ele, eu não pago aluguel, então dá. Eu ajudo também, eu dou todo o meu salário lá para ajudar. Seu Cícero já é bisavô. Só teve um presidente no Brasil, Getúlio Vargas, só. Muita coisa mudou no país desde quando o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, lá em meados do século passado. A agricultura perdeu espaço para a indústria, a economia deu muitas reviravoltas, mas uma coisa continua igual. Eu vendo hot dog, carne louca, linguiça louca, pernil e cervejinha de latinha, suco, essas coisas. Pedir um empréstimo de R$500 no banco, você vai pagar 6,5% de juros. Se você põe R$500 no banco, você ganha 0,5%. Como é que pode? É muito difícil. Acho que só quem entende é quem tem muito estudo ou quem tem muito dinheiro. Eu não sou muito economia, não. É meio difícil entender. Economia te parece difícil? Quando você lê o jornal de manhã, ou quando você ouve o seu rádio e vem aquela notícia da economia, do desemprego, da bolsa, você fica confuso? Você não está sozinho. Isso acontece porque os economistas usam um linguajar específico que é o economês e acaba te confundindo. Na série O Economês em Bom Português, a gente vai traduzir esse jargão do economista para você entender melhor os conceitos econômicos e para você entender por que ele é importante no seu dia a dia. A gente vai começar a série com o tema Previdência, que é a aposentadoria. Tem que economizar para saber gastar. É o economês em bom português. Tem que economizar. E a Previdência, já vou traduzir, é uma coisa simples, nada mais é do que a aposentadoria. Tá? A aposentadoria é aquele dinheiro que você ganha depois que você parou de trabalhar. Aquela graninha que depois que você ficou mais velho, você recebe pelos seus anos de trabalho. A Previdência não afeta só os mais velhos, ela afeta todo mundo. Porque os mais velhos recebem o dinheiro, os idosos, mas quem é que está pagando por esse dinheiro? Então, se você nunca parou para pensar nesse tema, se ele nunca passou pela sua cabeça, certamente ele já passou pelo seu bolso. Hoje o Brasil tem cerca de 30 milhões de aposentados e pensionistas. Sabe quanto é isso? É gente suficiente para preencher uma cidade de São Paulo inteira e ainda ia faltar espaço. Em 20 anos, a população de idosos dobrou e esse aumento é hoje o maior desafio para o nosso sistema de previdência social. Você sabe como o governo corrige o valor que deposita nas aposentadorias hoje em dia? Nos últimos anos, as aposentadorias que têm valor maior do que o do salário mínimo foram corrigidas pela inflação do ano anterior. Já quem ganha o valor do salário mínimo segue a correção do mínimo. E hoje o mínimo é corrigido da seguinte maneira: pela variação da inflação e mais um reajuste extra baseado no quanto o país cresceu nos últimos 2 anos. Ou seja, além de ser corrigido pelo aumento do custo de vida, tem ainda um ganhozinho adicional, que é o que o economista chama de ganho real. O problema é que essa é uma conta que está ficando pesada. Hoje ela está negativa até. Ano que vem, por exemplo, a previsão do governo é que o rombo da Previdência passe de 100 bilhões de reais, isso mesmo. Tanto zero que nem cabe direito na tela, né? E a situação só deve piorar, gente. Em 25 anos, os idosos vão ser a metade da população brasileira. As pessoas estão vivendo mais e as taxas de mortalidade diminuíram, então é natural que isso aconteça. E isso não é ruim, é uma tendência em todos os países. A gente era pobre demais, meu pai tinha 10 filhos, 11. Naquela época a família era maior ainda, muito bem maior, entendeu? A irmã dele teve 19. É. O quê? É verdade, 19 filhos mesmo. 19 filhos. O senhor teve quantos filhos? 3. 3? É. Já bem menos do que não se arriscou até 10, não? Pelo amor de Deus. Porque é loucura isso daí. 11 filhos naquela época, meu Deus do céu, não tinha nem condição de criar. Meu pai dava os filhos para todo mundo, para aqueles fazendeiros, a gente era criado por esse pessoal aí, né? Fazendeiros, tudo, para poder dar uma força para ele comer, porque não tinha condição, né? Então eu acho que 3 é o suficiente, né? E a filha do seu Cícero? Um só.
Um só? Só, foi diminuindo. Foi diminuindo? A tendência é diminuir, né? A tendência agora é não ter mais filho. É porque eu acho que a responsabilidade, né, a criação, hoje em dia é mais difícil, mais complicado. Custo de vida maior, mas a vida é acelerada, né? A população brasileira ainda é jovem. Então hoje a gente tem 9 trabalhadores para financiar a aposentadoria de um aposentado. Então a conta fecha mais ou menos fácil, eu não preciso tributar tanto esse trabalhador para poder financiar esse aposentado. No futuro, como acontece em todos os países, a população vai envelhecendo. E aí a nossa população em idade de trabalho vai diminuir e a população de aposentados vai aumentar. Aí aquele número 9 para 1 vai virar 4 trabalhadores para 1 aposentado. Como é que você fecha a conta depois dessa mudança demográfica? O senhor começou a trabalhar com quantos anos, Cícero? 12. Tomava conta de gado, plantação, essas coisas. De faxineiro fui ascensorista, e ascensorista porteiro e de porteiro zelador. Quer dizer, fui subindo de degrauzinho por degrauzinho. Eu aposentei com salário de zelador, era 4 salários, né? Eles baixaram para 2. Entendeu? Aí eu não recebi. Aí ficou esses 2. E foi caindo. Aí eu não estou nem com um salário pouco. Tá vendo essa pergunta daqui? Ela é extremamente importante para o nosso assunto. E eu vou responder ela para você. É a mesma ideia do cara que acorda de manhã e fala, hoje eu vou para a academia malhar, mas está muito frio, aí ele desiste, volta para a cama e fala que vai começar amanhã. Com a poupança é igual. Se a gente deixar as pessoas livres para pouparem para o futuro delas, em geral, elas vão adiar essa decisão, adiar, e aí vai ficando que nem uma bola de neve, né? E você chega lá mais velhinho e não tem poupança nenhuma. Só que aí o que acontece quando você chega lá mais velhinho e não tem poupança nenhuma? Alguém vai ter que transferir esse dinheiro para você, porque é muito difícil poupar sem uma pressão externa, assim como é muito difícil fazer regime ou ir para a academia. População mais velha requer mais gasto com previdência. O ajuste dessas contas tem que ser feito. E nós temos 2 maneiras para fazer esse ajuste. O primeiro ajuste possível é aumentar a idade mínima. As pessoas estão vivendo mais. Se elas estão vivendo mais, elas estão ficando mais anos na aposentadoria. Se elas estão ficando muitos anos aposentadas, eu preciso, para poder a conta matemática fechar, a equaçãozinha aqui do imposto igualar com a do gasto, eu preciso subir a idade em que elas começam a receber os proventos da aposentadoria. O dinheirinho lá que vem do governo para a aposentadoria. A outra solução é parar de aumentar tanto o gasto da Previdência. Como que a gente faz isso? A gente tem que fazer isso desindexando. Opa, para tudo! Desindexar? O que é isso? É aí que eu traduzo, com economês por bom português. Em bom português, desindexar significa separar. Só isso. A gente tem que fazer isso desindexando o aumento da Previdência do aumento do salário mínimo. Pama, neta do seu Cícero, decidiu fazer uma previdência privada para complementar o pé de meia dela. Porque aí é uma forma de eu conseguir guardar automático. Eles já vão, descontam da minha conta salário e eu nem percebo. Porque se for depender pra mim guardar, eu não guardo. A coisa vai estar feia, eu acho. Vai estar bem precária. Se tiver mundo, né? Se tiver. Então, porque tá só decaindo. Você não vê uma melhora, você só escuta que mudou a lei e é pra pior. Então eu já prefiro me precaver. Já a filha do seu Cícero não conseguiu guardar dinheiro. Porque ela tá nova. Hoje a previdência privada pra ela é R$50. Pra minha idade, é o meu salário todo. Você entendeu? Pra me poder aposentar com 60 anos, eu não vou pagar, o mínimo que eu vou pagar é de 500 a 600 pau por mês. Mas eu não pensei que ia virar isso, né? A gente sempre pensa que a coisa vai melhorar, não piorar. Então, acabou de chegar aqui pra mim a pergunta do telespectador que quer saber em que pé está o sistema de previdência do Brasil hoje. E se é verdade que tem uma bomba que está armada para o futuro da Previdência. População mais velha requer mais gasto com Previdência. O ajuste dessas contas tem que ser feito. Esse problema da população envelhecer e faltar gente das novas gerações para financiar a aposentadoria já chegou faz tempo em alguns países, como França, Japão e outros da Europa. O que esses países fizeram? Aumentaram a idade mínima de aposentadoria
e colocar algum tipo de freio ao aumento dos gastos com esse setor da sociedade. Mais em fazer o seu particular mesmo, pra garantir. Porque eu acho que a situação vai piorar e daqui a pouco não vai ter mais e acho que é cada um por si e tem que pensar nisso. Porque ela tá pensando pra frente, né? Mais tarde ela tem uma aposentadoria melhor, pensar numa coisa melhor pra ela. Uma lição que o avô aprendeu e que a neta pôs em prática. O tempo é valioso e ele não pode ser desperdiçado. Quando se vê, já são 6 horas, escreveu o poeta Mário Quintana. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde para ser reprovado. Eu acho que o Brasil vai melhorar. Se Deus quiser. Obrigada. Ele é muito otimista. Eu sou. Mas não é só isso. O orçamento da educação também é muito pesado. Vocês me viram carregando ele. E ele é financiado como? Com o imposto das pessoas. E ele gera o quê? Hoje no Brasil, uma educação de qualidade que deixa a desejar. Por quê? Muito dinheiro, baixa qualidade da educação. Eu explico para você no próximo episódio. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I've traveled with every highway, and more, much more than days, I did it my way. É, economês em bom português. Vamos chegar. Você no groove. Tem que economizar.